Eu achava que a fé era uma conversa silenciosa, uma barganha íntima entre uma alma desesperada e o que quer que exista no céu. Mas naquela noite, com o corpo do meu filho de 8 anos queimando em febre e a sombra do despejo lambendo a porta de casa, eu descobri que a fé pode ser um grito, um ultimato, uma aposta de 24 horas contra o impossível. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar a prova do que aconteceu naquelas 24 horas. Uma prova que destruiu e reconstruiu minha vida. Para sempre. Meu nome é Lúcia, e há 6 meses eu era viúva. Vivia na pequena e poeirenta Vila das Almas, um daqueles lugares no interior de Minas Gerais que o mapa esqueceu de nomear. A vida ali era feita de 2 certezas. A primeira era a poeira vermelha que cobria tudo, entrava pelas frestas e pintava as lágrimas da gente de barro. A segunda era a dívida que meu falecido marido, João, tinha deixado com seu Ramiro. Seu Ramiro não era um homem mau, pelo menos, não do jeito que os vilões são nos filmes. Ele era pior. Ele era a própria ordem das coisas na vila. Dono do armazém, da única farmácia, e o mais importante, dono da lealdade de todos. Se alguém precisava de sementes, ia no seu Ramiro. Se uma criança adoecia de madrugada, batia na porta dele por um remédio adiantado. Ele apadrinhava casamentos, enterros, batizados. Mas cada favor, cada aperto de mão, vinha com um juro invisível, um fio que ele amarrava na sua alma. E quando ele puxava, ninguém tinha força para resistir. A dívida do meu João era o rosto desse sistema. Impagável, herdada, e agora, a minha sentença de despejo. A terra que eu pisava, um pedacinho teimoso de chão que mal dava para o nosso sustento, seria tomada em 1 semana. Eu e meu filho, Tiago, seríamos jogados na estrada. O medo que me consumia não era só da fome. Era do silêncio. O silêncio dos vizinhos, que baixavam os olhos quando eu passava, prisioneiros da mesma teia de favores. Eles sabiam, eles sentiam. Mas o medo era maior que a compaixão. Enquanto a dívida me sufocava por fora, a febre do meu Tiago me queimava por dentro. O menino ardia há dias, uma febre que não cedia a chá, a compressa, a nada. Seu corpinho pequeno suava num delírio baixo, chamando pelo pai que não voltaria mais. O médico da cidade vizinha, um homem cansado de ver a miséria, tinha sido claro. Se a febre não baixasse em 24 horas, a coisa poderia ficar perigosa demais. Era o mesmo prazo que o capataz de seu Ramiro me deu antes de voltar para tomar a casa. 24 horas para 2 milagres. Sem dinheiro, sem ajuda, sem tempo, só me restava um lugar. A capelinha abandonada no Morro do Silêncio. Um lugar que todo mundo na Vila das Almas evitava depois do anoitecer. A história que contavam era que as almas dos antigos escravos ainda vagavam por ali, presas à terra que trabalharam até a morte. Mas para mim, o cheiro de mofo, de cera velha e terra úmida era um refúgio. Lá, ninguém me via. Chorar. Foi Dona Elvira, a velha benzedeira da região, quem me deu a última fagulha de esperança. Fui até sua casa pequena, com o cheiro de arruda e guiné impregnado nas paredes de pau a pique. Ela me ouviu sem dizer uma palavra, seus olhos fundos e escuros lendo a minha história, antes que eu terminasse de contar. Quando acabei, ela apenas apontou para o meu pescoço.
oração para causas impossíveis só funciona se for feita com o coração na mão e um objeto de fé verdadeira. Ela... disse, com a voz rouca como uma folha seca. Seus olhos não estavam em mim, mas na pequena medalha de Santo Antônio, gasta e escura, que eu carregava. Era a única coisa de valor que meu João tinha me deixado. Ele a usava desde menino. A fé dele estava toda impregnada naquele pedaço de metal. Naquela noite, eu subi o Morro do Silêncio. A lua era uma foice fina no céu, e o vento assobiava entre as árvores secas, parecendo mesmo o lamento das almas que diziam morar ali. Mas meu medo era... terreno. Tinha nome e endereço. O frio da capela subiu pelos meus pés descalços quando entrei. A imagem de Santo Antônio no altar estava rachada, com a pintura desbotada, mas seus olhos de vidro pareciam me encarar. Acendi a única vela que tinha levado. A chama trêmula dançou, projetando sombras gigantescas nas paredes manchadas de umidade. Com as mãos trêmulas e o último pingo de esperança, eu me ajoelhei no chão frio de terra batida. Segurei a medalha do meu marido com tanta força que as bordas cortaram a palma da minha mão. E rezei. Não foi uma reza decorada, foi um desabafo, um pedido rasgado. Pedi um sinal, um milagre, qualquer coisa que salvasse meu filho e minha casa. Pedi em 24 horas. O prazo era tudo que eu tinha. Eu disse a ele, ao santo, que era a minha última aposta. Depois dali, era só o abismo. A manhã seguinte chegou. Não com a suavidade de uma resposta, mas com a brutalidade de uma sentença. O sol nasceu impiedoso, um disco de fogo no céu pálido. Cozinhando a poeira vermelha e fazendo o ar vibrar. O milagre não viera. As 24 horas tinham se esgotado, e tudo que eu tinha era o mesmo desespero, agora requentado pela decepção. Tiago continuava queimando na cama improvisada, a testa molhada de um suor que não trazia alívio. Pela fresta da janela, eu vi a silhueta do capataz de seu Ramiro, um homem chamado Bento, parado junto à nossa cerca. Ele não olhava para a casa. Olhava para o horizonte, como um urubu paciente esperando a morte. Chegar. A decepção era um gosto amargo na boca, pior que fel. Eu tinha gritado para o silêncio, e o silêncio tinha vencido. Me senti tola, uma criança que acreditou numa história de ninar. Arrastando os pés, com a alma pesando 1 tonelada, decidi voltar à capela. Não sei bem por quê. Talvez para buscar a vela que deixei queimando, como quem recolhe os destroços de um naufrágio. Ou talvez para gritar de novo, dessa vez não de súplica, mas de raiva. O caminho parecia mais íngreme, cada... passo uma admissão de derrota. O interior da capela estava mergulhado numa penumbra fresca, um alívio para a pele castigada pelo sol. A vela tinha se apagado, deixando uma pequena poça de cera endurecida no chão. Fui até lá. Me agachei para raspar a cera com a unha e foi então que eu vi. Um brilho. Um pequeno ponto de luz metálica vindo de um buraco, onde uma tábua do assoalho, perto do altar, tinha apodrecido e cedido. Meu coração não disparou. A esperança já estava morta demais para... Isso. Com a ponta dos dedos, remexi na terra e na poeira. Não era dinheiro. Era uma pequena chave de latão, coberta por uma crosta verde de ferrugem. Tinha um formato antigo,
com a cabeça trabalhada num desenho que não consegui identificar direito. Eu a virei e revirei na mão. Uma chave. Para quê? A porta da capela nem fechadura tinha. Não havia baús, nem armários. Era só um mistério inútil no meio do meu desespero crescente. Mesmo assim, por algum motivo, eu a guardei no bolso do... vestido. Um souvenir da minha fé fracassada. Passaram-se mais 2 dias. 48 horas que se arrastaram como uma eternidade de agonia. A situação piorou de um jeito que eu não achava possível. A febre de Tiago subiu ainda mais, e ele começou a ter delírios, conversando com o pai, chamando por ele em meio a frases sem sentido que me partiam a alma. Bento, o capataz, voltou. Dessa vez, ele não ficou na cerca. Bateu na minha porta com a força de quem não espera a resposta. Entregou um papel, o aviso final de despejo. A senhora tem até domingo, Lúcia. Depois, é a lei do homem. A lei do homem. Não a de Deus. Naquela noite, eu estava sentada ao lado de Tiago, trocando o pano úmido em sua testa pela 100ª vez. Eu chorava em silêncio, as lágrimas se misturando ao suor do meu filho. Minhas mãos, sem ter o que fazer, buscavam algo para se agarrar. E encontraram a medalha de Santo Antônio no meu peito. Eu a segurei. O metal frio contra a minha pele. Quente. E foi então que, cuidando do meu filho delirante, notei algo que nunca tinha visto antes. A medalha, gasta por décadas de uso, tinha um minúsculo entalhe na parte de trás, quase imperceptível, escondido pela sujeira e pelo tempo. Passei o polegar sobre ele, sentindo o relevo. Era um desenho estranho, um tipo de arabesco. E, de repente, um estalo na minha mente. A imagem da chave enferrujada que eu tinha guardado no bolso. Com as mãos trêmulas, peguei a chave. Limpei a cabeça. Dela na barra do meu vestido, soprando a poeira. Coloquei-a ao lado da medalha. Meu fôlego sumiu. Não era parecido. Era idêntico. O mesmo desenho. A chave e a medalha se pertenciam. O objeto âncora. A fé verdadeira de que Dona Elvira falou. Agora tinha um propósito que eu podia tocar. Não era mais fé cega. Era uma pista. Movida por uma intuição que era mais forte que o medo, que a exaustão, que a dor. Eu esperei Tiago finalmente adormecer num sono agitado e saí de casa. À noite. Estava escura, sem lua. Eu não levei vela, não levei nada. Corri de volta para o Morro do Silêncio, a chave e a medalha apertadas na mão. Dentro da capela, o escuro era quase total, mas eu sabia para onde ir. Fui direto para a estátua de madeira de Santo Antônio, rachada e carcomida pelos cupins. A chave não era para uma porta ou um baú. Era para o próprio santo. Tateei a base da estátua, sentindo a madeira áspera e fria. Meus dedos encontraram uma linha fina, uma junção que não era. Natural. E ali, escondido sob uma lasca de madeira que parecia solta, um buraco de fechadura minúsculo, quase invisível, entupido de poeira. Com o coração batendo na garganta, inseri a chave. Ela entrou com dificuldade, raspando. Girei. Um clique seco, alto, ecoou na capela silenciosa. Um pequeno compartimento se abriu no pé da estátua. Dentro, protegido por um pano encerado e amarelado pelo tempo, havia um documento dobrado. Minhas mãos tremiam tanto que quase não consegui pegá-lo.
Desdobrei o papel com um cuidado infinito. Era uma escritura de terra, a caligrafia elegante e desbotada, datada de mais de 80 anos. O documento registrava a doação daquelas terras, incluindo a minha, a da família de seu antenor, de Dona Cida, e de outras 3 famílias, pela diocese aos nossos antepassados, ex-escravos que trabalharam para a igreja. E então, no final do documento, eu li a cláusula. Uma frase que mudou tudo. As terras eram doadas em caráter perpétuo, com a condição de que jamais poderiam ser vendidas, penhoradas ou tomadas por dívida. O ar na capela ficou denso, pesado. Eu não estava segurando apenas um papel velho. Eu segurava 80 anos de uma mentira que tinha alimentado uma vila inteira. As dívidas que meu sogro pagou, que meu marido herdou e que agora me condenavam, eram uma farsa. Seu Ramiro e o pai dele antes dele não eram donos da terra. Eram apenas os guardiões ilegítimos, os carcereiros de uma prisão sem grades que todos nós chamávamos de lar. O milagre não foi dinheiro caindo do céu. O milagre foi a verdade, desenterrada e cortante como um caco de vidro. Naquele momento, eu entendi a lição de Dona Elvira. A fé não move montanhas. A fé te dá a ferramenta para cavar o túnel. A chave, a medalha, a oração não eram mágica. Eram um mapa. Um mapa deixado por alguém, há muito tempo, para um descendente desesperado o suficiente para procurar. Com o documento dobrado e escondido junto ao peito, voltei para casa. Tiago dormia, a respiração um pouco menos ofegante. A febre parecia ter cedido 1 grau, uma trégua minúscula no meio da guerra. Na manhã seguinte, movida por uma ingenuidade que hoje me assusta, eu procurei seu Ramiro. Eu ainda acreditava que a verdade, por si só, bastava. Achava que, confrontado com a prova, ele recuaria, que poderíamos chegar a um acordo silencioso para proteger a frágil paz da Vila das Almas. Encontrei-o em seu armazém, o centro do seu pequeno reino. O cheiro. De feijão cru, querosene e fumo de rolo pairava no ar. Ele estava atrás do balcão de madeira escura, anotando algo num caderno de capa preta, o mesmo caderno onde a minha dívida e a de tantos outros estava registrada. Quando me viu, ele abriu seu sorriso de sempre, paternal e tranquilo. O sorriso de quem sabe que tem o controle. Lúcia, minha filha, veio acertar os ponteiros? Não se preocupe. A gente dá um jeito. Minha mão tremia quando tirei o documento do bolso e o coloquei sobre o balcão. Eu não disse nada, apenas o desdobrei. Ele parou de sorrir. Seus olhos, antes amigáveis, percorreram a caligrafia antiga. Vi o reconhecimento passar por seu rosto, uma sombra rápida. Ele não pareceu surpreso. Pareceu contrariado, como se um fantasma que ele julgava enterrado há muito tempo tivesse acabado de entrar pela porta. Ele levantou os olhos para mim, e o sorriso paternal não estava mais lá. No lugar, havia um frio que me gelou a espinha. Um vazio calculista que eu nunca tinha visto. Ele não negou. Não gritou. Apenas empurrou o papel de volta para mim, com a ponta do dedo indicador. Documentos velhos se perdem, Lúcia. Pegam fogo, sabe como é? Ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. E mães solteiras, com filho doente. Às vezes sofrem acidentes. Uma queda no escuro. Uma panela que vira no fogão. A vida é frágil.
O ar saiu dos meus pulmões. Aquilo não era uma conversa. Era uma sentença. A teia de favores que ele tecia não era para ajudar. Era para controlar. E eu tinha acabado de ameaçar rasgar a teia inteira. Saí do armazém com as pernas bambas, o documento apertado na mão. A verdade não era um escudo. Era um alvo que eu tinha acabado de pintar nas minhas costas. Aquela noite, a ameaça se tornou real. Eu tinha ido buscar um pouco de água no Poço dos Fundos. Fiquei fora por não mais que 5 minutos. Quando voltei, a porta da frente estava escancarada. Meu coração parou. Corri para dentro, gritando o nome de Tiago. Ele estava bem, encolhido na cama, assustado com o barulho, mas bem. Mas a casa estava destruída. Não levaram nada. Não roubaram o pouco que eu tinha. Eles apenas reviraram tudo. Gavetas arrancadas, roupas no chão, o saco de farinha rasgado e espalhado pela cozinha. Era uma mensagem, escrita com a linguagem da violência e do caos. Nós sabemos onde você mora. Nós podemos entrar quando quisermos. Sentada no chão, no meio da bagunça, abraçada ao meu filho que tremia, eu tive a escolha mais clara da minha vida. Eu podia pegar aquele documento, queimá-lo no fogão a lenha, entregar minha casa e sumir da Vila das Almas com Tiago. Viver com medo, mas viver. Ou eu podia lutar. O medo me dizia para correr. Mas a imagem dos meus vizinhos baixando os olhos, a lembrança do meu marido trabalhando até a morte por uma dívida que não existia, a visão dos meus avós recebendo aquela terra como promessa de liberdade. Isso me dizia para ficar. O milagre que eu pedia. Santo Antônio não era para mim. Eu entendi isso naquela noite. Era para todos nós. E agora, ele era o meu fardo e a minha única arma. O silêncio da vila era o que dava poder a seu Ramiro. Então, eu precisava quebrar o silêncio. O clímax veio no domingo. O dia do despejo. O dia do Senhor. A igreja estava cheia para a missa das 10. Era o único evento que reunia toda a vila. Amigos e inimigos, devedores e credores, todos sentados nos mesmos bancos de madeira, ouvindo o mesmo sermão. Sobre perdão e justiça divina. Do lado de fora, Bento, o capataz, já me esperava perto de casa, pronto para cumprir a lei do homem. Todos na igreja sabiam, esperavam me ver sair dali e ser escorraçada da cidade. Mais uma história triste para contar em voz baixa. Mas eles estavam errados. Eu não ia sair em silêncio. No meio do sermão do Padre Miguel sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a pesada porta de madeira da igreja se abriu com um rangido. Todas as cabeças se viraram. Fui eu. Eu não estava vestida para a missa. Estava com a mesma roupa de 2 dias atrás, suja de poeira e de medo. No meu peito, a medalha de Santo Antônio estava para fora da gola. Na minha mão, eu segurava a escritura amarelada. O padre parou de falar, a hóstia suspensa no ar. O silêncio que caiu na igreja era diferente de qualquer outro. Não era um silêncio de paz. Era um silêncio de espanto, de expectativa. Eu caminhei pelo corredor central, meus pés descalços fazendo um som macio no ladrilho gasto. Eu podia sentir os olhos de todos em mim. Vi o rosto de Dona Cida, a boca entreaberta. Vi seu antenor, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o banco.
e vi seu Ramiro. Ele estava no primeiro banco, como sempre. Ele não se virou. Mas eu vi seus ombros se enrijecerem. Ele sabia. Parei ao lado do altar, de frente para a minha gente. Minha voz, quando saiu, era um fio trêmulo. Padre, me perdoe por interromper a casa de Deus. Eu me virei para a congregação. Mas a casa de Deus é feita de gente, não de parede, e a nossa gente está doente. Eu levantei a escritura. Esta aqui é a nossa cura, e o nosso veneno. Com a voz embargada, mas firme, eu não acusei, eu contei. Contei a história da capela no morro, do santo rachado, da chave de latão. Contei a história que aquele papel provava. A história dos nossos avós, que receberam essa terra não como um empréstimo, mas como uma promessa de liberdade. A história de como essa promessa foi esquecida, enterrada sob o peso de dívidas falsas, de favores que eram correntes. Eu não pedi justiça, eu pedi memória. Lembrem-se, eu disse, e minha voz ecoou na igreja silenciosa. Lembrem-se de quem vocês são. Nós não somos inquilinos nesta terra, nós somos a terra. Um silêncio pesado se seguiu. Ninguém se mexia. O medo ainda era um mestre poderoso. Olhei para seu Ramiro. Ele finalmente se virou, e no seu rosto não havia raiva. Havia desprezo. Ele ia se levantar, dizer que era loucura de uma viúva desesperada, e todos voltariam a baixar os olhos. Eu sabia que ia. Mas então, algo aconteceu. Um som. Um arrastar de pés no fundo da igreja. Era seu Antenor, um homem de 70 anos que tinha passado a vida inteira pagando a dívida do pai. Ele se levantou. Devagar, com as juntas doendo, mas se levantou. Seus olhos encontraram os meus, e neles eu vi o fantasma de um homem livre. O gesto dele foi a primeira rachadura na barragem. Depois dele, Dona Cida se levantou, ajeitando o chale nos ombros como se vestisse uma armadura. Depois, a família de Joaquim, o ferreiro. Um a um, os chefes das outras famílias endividadas se ergueram. Seus rostos eram uma mistura de terror e uma dignidade recém-descoberta. A comunidade, antes cúmplice pelo silêncio, agora era forçada a uma escolha. O milagre que eu pedi para mim tinha se tornado o fardo e a bênção de todos. Seu Ramiro olhou para os rostos que se erguiam. Ele viu que não era mais eu contra ele. Eram eles. Era a memória contra o esquecimento. Ele não disse uma palavra. Apenas se levantou, ajeitou o paletó e caminhou para fora da igreja, passando pelo corredor de gente de pé que não ousava encará-lo, mas que também não se sentava mais. A porta da igreja se fechou atrás dele com um baque surdo. O poder dele não acabou com um estrondo, mas com um passo silencioso para fora da casa de Deus. Naquela tarde, quando voltei para casa, o capataz Bento não estava mais lá. A poeira vermelha dançava sozinha na frente da minha cerca. Entrei em casa com o coração na mão. Tiago estava dormindo na cama. Aproximei minha mão de sua testa, esperando sentir o fogo da febre. Mas sua pele estava fresca. A febre tinha ido embora. Ele respirava fundo, um sono tranquilo, de cura, o milagre completo. A verdade libertou minha terra, e a paz libertou meu filho. A oração para causas impossíveis funcionou, mas não do jeito que eu esperava. O milagre não foi uma solução divina.
caída do céu. Foi uma chave, uma pista, uma verdade que exigiu coragem para ser dita em voz alta. Destruiu a vida que eu conhecia, a vida de medo, de silêncio, de submissão. E me forçou a todos nós a construir uma nova vida sobre as ruínas da mentira. A pergunta que eu te faço agora é a mesma que cada pessoa naquela igreja teve que se responder. Se estivesse no lugar daquelas famílias, você escolheria a justiça que arrisca tudo ou o silêncio que garante a paz? Deixa sua resposta nos comentários, porque essa escolha diz muito sobre quem nós somos. A história da Vila das Almas não acabou ali, porque quando uma mentira de 80 anos desmorona, ela deixa destroços e segredos enterrados. E no próximo vídeo, eu vou te contar o que encontramos debaixo do assoalho do armazém de seu Ramiro. Algo que explica por que ele lutou com tanta força para manter aquela vila em silêncio. Se você precisa entender o que acontece quando o mal perde o poder, se inscreva. A verdade completa é ainda mais inacreditável.